pessoas, eu sou a Maria Fernanda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Stone Book. Chegamos ao final de janeiro, então hoje eu vim compartilhar com vocês as leituras que eu fiz nesse decorrer do mês. Foram leituras bem produtivas, bem bacanas. Só teve uma que eu não curti bastante, que foi uma leitura bem ruinzinha, mas eu vou falar melhor dela aqui no decorrer. Lembrando que alguns desses livros eu fiz resenha deles lá no meu Instagram e um deles eu fiz resenha aqui, vou avisar também vocês onde vocês podem achar essas resenhas, que eu falo bem melhor lá. Aqui eu vou explanar só um pouquinho a minha opinião, falar bem rapidinho um pouquinho da história, fazer mini resenhas, mas se vocês querem ver mais detalhado, tem lá no meu Instagram aqui também. E se você quiser me seguir, ver quando eu estiver fazendo diário de leitura e tal, mostrando minhas reações com essas leituras, me segue no Instagram também, é o Stone Book, minhas redes sociais estão aqui embaixo, tá certo? E todos os livros que eu citar por aqui, eu vou deixar os links aqui embaixo também pra vocês comprarem, porque comprando por ele vocês me ajudam muito, tanto aqui no canal como também lá no Instagram, tá certo? Então chega de enrolação e bora começar a falar um pouquinho sobre essas leituras de janeiro. O primeiro livro que eu li em janeiro, eu acho que quem viu o meu vídeo que eu falei um pouquinho, fiz uma resenha sobre Teto para Dois, que eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem. Também foi uma das leituras que eu fiz em janeiro. Eu falei que eu e meu namorado, a gente começou a fazer leituras em conjunto. A gente tinha começado a escolher um livro, ler e falar um pouquinho sobre ele, discutir um pouquinho, tipo leituras coletivas, sabe? Então, o primeiro livro que a gente escolheu foi esse aqui, que é Uma Casa no Fundo do Lago. É do mesmo autor de Caixa de Pássaros, que é Josh Malerman, eu acho que é assim o nome dele. E é um suspense onde vai falar sobre uma casa no fundo do lago. Dois adolescentes, eles estão no seu primeiro encontro, eles estão nadando ali num rio. E aí no segundo rio que eles veem, que é muito bacana, muito bonito, o lago, né, no caso, eles veem que tem uma passagem que seria para um terceiro rio. Então eles acham que talvez seja interessante, seja bacana, eles vão para esse terceiro rio e ali eles descobrem que tem uma casa no fundo desse lago. Então eles acham isso muito estranho e começa a ter um fascínio muito grande por essa casa, e é aí onde se desenvolve todo o suspense. Eu fiz a resenha dele lá no meu Instagram, tá certo? E assim, eu não curti nada desse livro. Eu falei lá no Instagram, assim, que se eu tivesse que dar uma estrela, eu acho que já era demais, que não valia o que esse livro me trouxe. Porque, assim, eu sempre falo que todo livro, ele vai te trazer alguma coisa. Todo livro, ele vai te trazer algum sentimento, algum aprendizado. Mas esse livro, ele só me trouxe raiva. Ele só me trouxe muita raiva, muita frustração. A única parte boa foi poder comentar junto com meu namorado e a gente rir de situações muito inusitadas que esse livro trazia. Os diálogos são, assim, nossa, muito ruim. Eu acho que o autor, ele não sabe tratar muito bem adolescentes. Não pareciam adolescentes falando. Eram situações e diálogos que eles falavam que você ficava assim, cara, que pessoas chatas. Outra coisa, personagens muito chatos. Você não tinha nenhuma empatia pelos personagens que eram os personagens que estavam acompanhando a gente. Porque eles estão ali no papel onde a gente queria estar, a gente queria estar ali, a gente queria ver o que eles estão vendo. Então eles têm esse papel de poder conduzir a gente, conduzir o leitor. Mas, cara, era muito chato. A personagem principal daqui, que é a Amélia, se eu não me engano, ela tem um fascínio tão grande pela casa, ela é apaixonada pela casa, que ela acha que ela tá apaixonada pelo cara. O relacionamento deles é muito mal construído, muito mal feito. Eu e minha namorada, a gente falou que, assim, não cabia como a gente vê aquilo ali e vê tendo romance, sabe? Não tinha como. Então foi uma leitura muito ruim, foi uma leitura, assim, o primeiro livro de 2021 e já foi uma leitura péssima. Mas assim, eu conheço poucas pessoas que gostaram desse livro. Quando eu fui fazer, colocar minha avaliação lá no Scoob, você pode olhar a avaliação dele. Ele é 2,5 estrelas, se eu não me engano. Porque, nossa, o livro é muito ruim. Eu não conheci uma pessoa que gostasse desse livro. Se você é uma dessas pessoas, comenta aqui e fala por que você gosta desse livro. Porque eu não consegui encontrar nenhuma qualidade nele. Sério mesmo. O segundo livro que eu li, que eu tava lendo em paralelo, né, com A Casa no Fundo do Lago, que eu gosto de ler um livro físico e um e-book, foi O Visconde que Me Amava. Esse livro aqui, então, né, o segundo livro dos Bridgerton, né, da rainha Julia Quinn, eu tinha lido O Duque e Eu, que é o primeiro livro dessa série, em 2019, eu acho, ou foi em 2018.
e eu não gostei. Até porque tem a famosa cena polêmica, eu parei ali naquela parte, eu não curti. Não me desceu, o casal não tinha tanta química pra mim. E eu sempre tive um problema com romances de época, sabe? Todos os livros de romance de época que eu lia, eu não gostava, tinha muita problematização ali, então eu não conseguia terminar um livro de romance de época. Até que aí veio 2020, dia 25 de dezembro, lançou o quê? A série dos Bridgerton. E eu falei assim, eu não vou assistir essa série porque eu não gostei do livro, então não vou ver. Todo mundo falando dessa série, todo mundo falando que era incrível, todo mundo falando que era maravilhoso, que você tinha que assistir, papapá. Aí eu vou dar uma chance, vou assistir pelo menos o primeiro episódio, já que eu li o primeiro livro, pra, né, vai que eu gosto e não pegar nenhum spoiler. Minha gente, eu assisti esse primeiro episódio dessa série e eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, agora eu quero ler todos os livros dessa série. E o que eu falei? Paguei com a língua, né? Vou terminar de ler todos os livros da Julia Quinn antes que lance a segunda temporada. Então, eu tentei não pegar spoilers, apesar que eu acabei pegando um spoiler no Instagram. Porque lá no meu Instagram sempre me avisaram, Fernanda, tal cena vai ter um spoiler de tal livro. Fernanda, não assiste o último episódio em tal parte, porque senão você vai descobrir quem é a Lady Missondão. E eu, nossa, muito obrigada, não vou pegar spoiler. Só que aí eu tava lá no Explorar e peguei o spoiler de quem é a Lady Missondão. E eu já estou no quarto livro dos Bridgerton. Então, assim, foi muito triste pra mim, porque eu descobri que eu ia saber quem era a Lady Missondão no quarto livro, não tinha pegado o spoiler. Peguei o spoiler e, nossa, fiquei muito mal mesmo. Mas falando sobre esse livro aqui, né? Sobre o Visconde que me amava. A partir de janeiro eu comecei a meta, né, de ler todos os livros dos Bridgertons e comecei com o Visconde que me amava, com o meu irmão favorito, que é um dos meus irmãos favoritos, que é o Anthony. Eu tinha gostado muito dele no primeiro livro, né? Então eu achei muito bacana saber que eu ia ver um pouco da história de amor dele. E assim, agora, por enquanto, que eu tô no quarto livro, esse é o meu favorito dos Bridgerton, sabe? Eu tinha gostado muito do terceiro livro, mas eu vou falar melhor daqui a pouco. Porém, esse daqui eu acho que trouxe mais coisas. Eu acho que esse daqui, ele trouxe um romance muito bem construído. A Julia Quinn sabe mexer muito com clichês e fazer com que a história dela não seja somente esse clichê. Ela sabe fazer com que a gente se surpreenda e não vá muito pro óbvio, sabe? Então isso é uma das coisas que eu gosto muito das histórias dela. Então aqui a gente vai conhecer o Anthony, né? Um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre as suas dificuldades por ser o irmão mais velho, né? Por ter tomado o lugar do seu pai falecido, seu novo Visconde. Então a gente vê que ele tem muitas perturbações, porque ele tem que tomar conta da família dele, toda a herança da família e ainda mais encontrar uma esposa. Só que o Anthony, ele não quer uma esposa para amar, ele só quer uma esposa que cumpra com o papel de esposa, que é ter filhos, ser uma boa mãe e pronto. Ele não vai amar ela. E aí ele descobre que tem o diamante daquela temporada, né, que ele vai participar, é uma menina chamada Edna. Eu não sei falar muito bem o nome da irmã da Kate. Que ela é muito, assim, todo mundo tá gostando muito dela, todo mundo acha ela, assim, muito linda, é o diamante, todo mundo quer ela pra casar. E tem a Kate, que é a irmã mais velha dela, que já tá com seus 21 anos, não conseguiu ninguém, e elas, assim, elas são bem pobres, sabe? Elas só conseguiram arrecadar dinheiro pra poder ir pra Londres, conseguir uma carruagem, uma casinha pra elas e tal, pra poder elas participarem da temporada e conseguirem um casamento. Então todos os assistes estão na irmã da Kate, e o Anthony vai tentar conquistar a irmã da Kate porque ela é a mulher ali dos seus requisitos. Porém, a Kate conhece o Anthony. A Kate, ela lê o Ensodal toda vez que sai. Então, ela sabe que ele é um libertino, ela sabe que ele não presta, que ele pode ser um visconde, mas que ele tá sempre pegando as outras menininhas lá. Então, ela não quer esse tipo de homem pra irmã dela, pra casar com a irmã dela, né? Porque ela acha, pô, ele não presta, vai que ele faz alguma coisa com a minha irmã. E acaba que começa todo esse conflito dos personagens não se gostarem, trocarem farpas, mas tem um crescimento muito bacana. A gente sabe que eles têm coisas muito em comuns, porque eles amam a família deles, os irmãos, farão de tudo para proteger eles. Então a construção da relação deles é muito bonita, dos medos deles e como eles se ajudam um ao outro, sabe? Como a Kate, ela no começo, ela achava que sabia de tudo e que todo mundo tinha que prestar atenção na opinião dela porque ela sabia. E ela começa a perceber que nem sempre é aquilo, que a gente tem que conhecer a primeira pessoa para saber sobre ela, para saber se ela realmente é só aquilo que as pessoas estão rotulando ela.
Porque não adianta a gente vir conhecer uma pessoa porque outra pessoa falou mal e a gente não conhecer, a gente não saber daquela pessoa, a gente não saber qual é a índole daquela pessoa, a gente só sabe conversando. Então, eu achei muito bacana isso, essa construção da relação deles. O Anthony é um personagem muito bacana, a Kate também é um personagem muito legal. Eu vi que muita gente, quando eu falei no Instagram, ama muito ela, é uma das personagens muito queridas. E realmente se tornou muito querida pra mim, tanto que eu dei 4 estrelas e meia. Não favoritei ele, mas de qualquer forma foi muito gostoso pra mim. Eu gostei da leitura, principalmente depois de estar lendo Uma Casa no Fundo do Lago. Eu precisava de uma leitura mais gostosa assim. Bom, depois de terminar, Uma Casa no Fundo do Lago, O Visconde que Me Amava, eu fui ler junto com meu namorado Teto para Dois. Eu não vou falar tanto desse livro aqui, porque eu já fiz resenha, como falei. Os cards estão aqui em cima para vocês poderem assistirem. Eu contei um pouco todos os pontos positivos que eu achei desse livro, por que ele foi o favoritado, o primeiro favoritado do ano, o quanto eu me encantei por ele. Então eu não vou falar tanto dele aqui, tá certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, como o vídeo da resenha dele já ficou. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que é um livro muito gostoso, toca em assuntos muito importantes, mas de uma maneira, assim, bem respeitosa, sabe? De uma maneira que você não se sente tanto incomodado. Então acho que é uma boa pedida, assiste uma resenha, vê se vocês gostam. A história ela vai contar da Tiff e do Leon, que a Tiff ela tá precisando de um apartamento, o Leon tá precisando de dinheiro, então ela vê que ele tá fazendo uma proposta de dividir o apartamento, onde ele iria ficar de manhã até a tarde e ela ficaria com o apartamento de tarde até a noite e nos finais de semana também. E eles começam com essa troca e se comunicam por post-it, já que eles não conseguem se ver, para resolver as coisas, conversarem, se conhecerem. Então é bem bacana, muito gostoso, muito divertido. Assiste uma resenha para vocês verem se vocês vão gostar. Eu gostei, favoritei, mas eu não vou falar tanto dele por aqui, tá certo? E vamos pro terceiro livro dos Bridgertons. Aqui a gente vai conhecer a história do segundo irmão, Benedict, e da Sophie, que vai ser aí o par romântico do Benedict. A Sophie era uma menina que ela era uma bastarda e que depois que a sua mãe faleceu, ela foi levada para casa desse pai dela e ele começa a cuidar dela, a ensinar ela, mas não reconhecendo ela como sua filha, mas sim como a sua pupila. E aí depois de uns anos, o conde, ele resolve se casar novamente e aí ela tem sua madrasta, que tem mais 2 filhas, e aí começa a vida da Sophie ser um total inferno, porque a madrasta dela não reconhece ela, sabe que ela é uma bastarda, não gosta do fato do conde cuidar dela como se fosse filha dele, acha ela, assim, cria um ódio muito grande da menina, sabe? E aí a gente já começa a pegar uma empatia muito grande pela Sophie de querer proteger ela. Acaba que o conde morre e aí a madrasta dela, para poder conseguir ter uma quantia maior da pensão, fica com a Sophie até ela completar os 20 anos dela. A Sophie, a partir daí, ela acaba sendo uma criada. Acaba sendo uma completa criada, ela não tem direito a nada, ela não sai nada, é uma criada que não recebe nenhum tipo de pagamento. Depois de um tempo, os Bridgertons acabam fazendo um baile de máscaras. E aí elas começam a se arrumar e tudo, e a Sophie vê uma oportunidade de poder ir para esse baile de máscaras para poder pelo menos uma vez ela se sentir livre, sabe? Ela sentir que ela é alguém. Ela vai para esse baile junto com a ajuda dos criados que arrumam ela, deixam ela linda. E é aí que o Benedict vê a Sophie nesse baile de máscaras, se apaixona por ela instantaneamente e a partir desse momento tem uma química muito forte entre eles. Foi ali onde eu achei assim, caramba, esse vai ser o meu livro favorito dos Bridgertons. E aí acontece tudo isso, só que ela tem que ir embora à meia-noite, porque ela precisa pegar a carruagem antes que a madrasta dela chegue em casa. E acaba todo o sonho dela, todo o encanto dela, que seria dela viver um grande romance. E passa-se, assim, muitos anos e o Benedict continua em busca daquela mulher prateada, da mulher de vestido prateado. E a Sophie tá ali em busca de emprego, porque a madrasta dela descobriu que ela tinha ido. Ela tá numa situação muito triste da vida dela e começa toda a história do Benedict e da Sophie. Esses livros, assim, da Julia Quinn é para maiores de 16 anos, tá, gente? Só para afirmar que eu não tinha falado antes, mas são livros para maiores de 16 anos. E é um livro muito bom, como eu falei, eu estava quase favoritando ele, tem resenha dele, aliás, no meu Instagram. Porém, começou uma ladainha com
começou um negócio de ficar repetindo. A Sophie, ela é uma menina, assim, que ela não tem culpa de nada que acontece nesse livro, gente. De verdade. É uma menina que sofreu muito, que sofreu uma lavagem cerebral pela madrasta, que colocou na cabeça dela que ela não era bem-vinda na sociedade, que ela não era ninguém. E a Sophie, ela colocou isso na cabeça dela, que ela não era ninguém, que ela não merecia nada na vida dela, nada de bom na vida dela, porque ela era para ser uma criada, que ela era uma bastarda. Então começa que, assim, a relação dela com o Benedict, em um momento, em uma parte pra mim, se torna muito tóxica, porque o cara, ele tem uma vida boa, tem uma família boa, o cara tem dinheiro, e ele não vê, e ele não pergunta o porquê da Sophie estar daquela forma, ou da Sophie não aceitar tal coisa que vocês vão ver aqui, que é uma coisa assim que eu achei absurda, sabe? E que aí declinou muito, e eu achei que ele tinha tudo pra ser uma coisa boa. Tem o clichê aí da Cinderela, e ele poderia ser muito bom, mas ficou na ladainha muito grande, repetiu muitas coisas, a Sophie sofria muito, o Benedict estava se tornando assim insuportável, e o desfecho da história foi bom, mas não foi essas coisas, sabe? Não foi que nem o segundo livro, que teve um plot twist muito bacana, e esse daqui não me trouxe muito isso, não me trouxe esses sentimentos. E eu fiquei bem mal, porque eu gostei muito, achei que ia favoritar, ia ser o meu favorito dos Bridgertons, mas não foi o que aconteceu, não. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou fazendo mais 2 leituras que eu também quero terminar nesse mês de janeiro. Hoje é dia 27, então eu espero conseguir finalizar elas, mas eu tive que gravar esse vídeo hoje pra não dar nenhum problema e sair no dia certo. Mas eu vou mostrar eles aqui pra vocês. Eu tô lendo Os Segredos de Colin Bridgerton, eu tô em 33% do livro, e ele tá sendo muito bom. Eu estou gostando muito do desenvolvimento do Colin e também da Penélope. Eu acho que eu vou falar melhor dele lá pelo meu Instagram quando eu fizer a resenha, então me segue lá pra você não perder e ver o que foi que eu achei desse 4º livro, tá certo? E eu também tô lendo Extraordinário. Esse aqui foi, assim, todo mundo falava desse livro, todo mundo me indicava esse livro, todo mundo falava, Fernanda, dá uma chance para Extraordinário. Então eu estou em 150 páginas dele, estou na metade do livro, e eu tô gostando muito. O Hugh é uma pessoa, assim, um menino muito incrível, que sofre muito por causa da sua aparência, sofre muito pelos preconceitos que eles sofrem, tanto das crianças, como também de adultos. E aqui a gente também não vai ver só o lado do Hugh, o que eu gostei bastante, porque a gente também vai ver a irmã do Hugh, a gente vai ver os amigos do Hugh, também ver um pouco sobre o que eles acham de toda essa situação, toda essa história. Então eu achei bem bacana, eu achei que ia ser só o Hugh narrando todos os capítulos, mas não, então isso está sendo bem divertido. Essas são as 2 leituras, né, que eu tô fazendo durante esse mês de janeiro ainda, e eu espero também poder finalizar elas. Extraordinário, eu também quero poder trazer uma resenha dele, acho que vou trazer ela por aqui pelo YouTube, ainda não tenho certeza, mas de qualquer forma me segue no Instagram, porque eu vou estar sempre falando sobre o que eu tô achando das leituras e também falar sobre primeiras impressões e tudo. Então essas são as 6 leituras, né? No caso, eu finalizei 4 livros e ainda tô tentando finalizar esses 2 antes de janeiro acabar, mas estão sendo leituras muito boas. Só teve Uma Casa no Fundo do Lago que eu não gostei muito, que realmente foi bem chatinha, bem ruinzinha, e que não me abalou para eu tentar fazer leituras muito boas nesse decorrer do ano de 2021. Mas me fala aqui como foram as suas leituras de 2021, qual foi o seu primeiro livro, se foi uma leitura boa, se não foi, comenta aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho, tá certo? Não se esquece de deixar o like se você gostou, se vocês gostam desses vídeos assim de leituras, né, do final do mês. E também, se você for comprar qualquer livro, compre pelo link que tá aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para conhecer aqui o cantinho do Está um Book, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo.